Bom, então aí nós vimos lá atrás uma interação em rede, dicotomizada e radicalizada. Vimos um debate científico, agora tem um debate político eleitoral entre Serra e Dilma. Nós vamos falar rapidamente, é o que está lá na revista Glauques. O que me colocou aqui justamente é uma pergunta que a gente se colocou no primeiro também, né? Como que um diálogo, uma interação discordante pode constituir um diálogo regular, né? Isso me permitiu pensar esse conceito, essa noção de interação discordante. Ela difere das interações polêmicas mais comuns, onde podem ocorrer comportamentos concordantes e discordantes, ou seja, na polêmica pode haver negociação, acordo, né? E na interação discordante não há acordo, como naquele primeiro exemplo, inclusive. Na interação discordante, não há, no nível das opiniões e dos conteúdos expressos, nenhum acordo, negociação ou concordância, constituindo um objeto de análise interessante aí para esse tipo de interação verbal, como um debate político eleitoral. Pensando que na democracia os políticos deveriam, né, idealmente, a gente pensar lá na República e nos gregos, que a política é voltada para o bem comum, etc. Bom, tudo bem, mas também é voltada aí para a ocupação do poder, etc. Então, nesse artigo, eu vou discutir o problema da interação. Na página 148, né, quem pôde ler o texto, dou o conceito aí de discurso, de dialogização externa e de dialogização interna. Coloca o problema aí do tropo comunicacional, do conceito de negociação conversacional em Kerbrato Recloni. Explico o quadro do Giglione para chegar aí a caracterizar as interações discordantes. No caso aí, eu analiso também uma entrevista e depois o caso 2, que é o debate José Serra-Dilma, que teve como vitoriosa, no final, Dilma. Bom, o que nós vimos aqui é que o debate se faz em torno de uma questão que é colocada, como sempre, diz as regras do debate, um candidato faz a questão, o outro responde, depois ele tem a réplica e a tréplica, etc. Nós conhecemos esse ritual. Então, o José Serra faz a pergunta a Dilma, veja bem, eu queria perguntar a Dilma Rousseff sobre infraestrutura de portos e aeroportos, um estudo conhecido internacionalmente, citado pelo INPEA, mostra que o Brasil é um dos países em pior situação em matéria portuária, é um dos mais atrasados nessa matéria, e basta chegar ao Porto de Santos, Paranaguá, só em Santos tem uma fila de mais de 100 navios aguardando, isso se repete em todo o Brasil. O Porto de Salvador é tão problemático que muita mercadoria baiana vai para Pernambuco ou para São Paulo. Da mesma maneira, a situação é grave nos aeroportos. A maioria dos aeroportos brasileiros tem problemas, filas, atrasos, não estão em condições, como os portos, de dar suporte ao nosso desenvolvimento, porque porto e aeroporto estrangulado significa menos emprego, menos atividade econômica para todos. Essa é a pergunta do candidato Serra Dilma Rousseff. Alguns devem ter percebido que a pergunta não se formula, mas existe um problema colocado para que ela trate dele. O problema e o tema é da infraestrutura de portos. Ela não pode recusar de falar sobre esse tema. Então, existe um problema em que a possibilidade de não validar o tema da questão não existe, que ficaria feio, ela precisa se manter no tema. E, ao mesmo tempo, ele coloca aí o contexto de que isso é um problema, porque existe atrasos, existe baixo financiamento, etc., os postos estão estrangulados. Então, ele dá aí causa e efeito também, né? Já que os postos estão assim, isso causa atrasos, e isso tem umas consequências aí. A Dilma Rousseff vai responder que eu acho interessante essa pergunta,
e considero que ela é muito importante. Então, esse primeiro trecho deixaria o interlocutor, o destinatário, porque aqui tem um terceiro no espaço situacional, né? Porque nós sabemos que um debate eleitoral na televisão tem um telespectador. Esse telespectador é potencialmente um eleitor. Então, o terceiro no espaço situacional participa do dispositivo do debate. É por isso que isso acaba se tornando um troco comunicacional, e isso justifica porque, que, na verdade, eles não respondem efetivamente o que o outro pergunta, porque o que eles querem atingir, na verdade, é o terceiro do espaço situacional, o telespectador, potencial eleitor. Então, ela responde, parecia que ela ia, então, que ela considera importante a questão e o problema, mas aí ela vai continuar fazendo ataques à administração anterior de que Serra tinha sido ministro, né? Porque o Brasil, no período no qual você foi ministro do Planejamento, parou de investir no Brasil. Não investiu em porto, não investiu em aeroporto, tudo que eles não fizeram em 8 anos, ficou para a gente fazer nos nossos 8 anos. Nós corremos atrás, fizemos o programa de aceleração do crescimento, fizemos o Programa Nacional de Drenagem, rompemos com a prática que eles tinham, que era o seguinte: contratava a drenagem, o que é a drenagem, aprofunda o calado do porto, né, uma noção, explicando aí, didaticamente, para os ouvintes, aprofunda o calado do porto para os navios adequados poderem entrar. Eles contratavam durante todo o período, eles contratavam 6 meses, e aí faltava dinheiro, porque o FMI não deixava eles investirem. E a dragagem ia para o beleléu. O que nós tivemos de fazer? Primeiro, nós tivemos de contratar toda a dragagem dos portos, por um período de 3 anos, e garantir a qualidade da dragagem, ou seja, além de dragar e garantir a profundidade necessária de 12 metros, para esses navios de grande porte poderem circular pelos portos, nós tivemos também de criar toda uma regulamentação para que os portos fossem desburocratizados, porque não se teve, nesse período de 8 anos deles, nenhuma iniciativa de modernização da gestão dos portos no Brasil. No que se refere aos aeroportos, eu também estou completamente desagradado do que está acontecendo e falarei na tréplica. Bom, o que a análise demonstra que, mostrando aí, que parece evidente, é que a pergunta do Serra determina um pouco o comportamento do oponente, e o comportamento do oponente não é necessariamente dizer qual que é a proposta, então, para resolver o problema dos portos, mas é atacar a face do adversário, né? A gente chama aí de argumento ad hominem, né? Você ataca o outro e mostra que a sua pergunta, que na verdade é vista como tendo um objetivo de atacá-la, já que ela estava na administração, na situação, então interpretando a pergunta do Serra como um ataque implícito, ela já parte, então, para devolver esse ataque e fazer com que isso tenha consequências, porque, então, a continuidade do debate é determinado por essa reação de, ao invés de responder, digamos, heuristicamente, ela responder eristicamente, ou seja, com atos de fala de acusação, inclusive de acusação por incompatibilidade, né? Vocês estão muito preocupados com isso, mas quando podiam ter feito alguma coisa, não fizeram nada, etc., não investiram. Então, agora, nós estamos herdando um problema, tentando resolver, né? Uma estratégia que, inclusive, é bastante comum nos debates políticos, né, de atribuir, né, os problemas aos governos anteriores ou à situação, dependendo da posição que ocupa o interactante, e isso ocorre porque eles estão, né, com objetivos, né, argumentativos diferentes, né, diferentes e comuns, assim, diferentes, de que para convencer o eleitor a votar neles, mas o objetivo é o mesmo de um e outro, né? E ceder, fazer concessões
argumentos concessivos nessa situação, debate de segundo turno, é visto como um erro, até pelos analistas e pelos assessores, de que não se deve conceder nada, porque está numa fase do processo extremamente delicada, que não pode dar a razão para o outro, né, porque o outro também não vai dar a razão para si. Então, isso desencadeia, né, toda uma dinâmica interacional erística marcada por ataques de face. Né? O José Serra, então, pega, vê que na questão inicial ele tinha sido bastante discreto, porque não é uma acusação, ele descreve, mas a Dilma entende que, implicitamente, ali estava um objetivo de depois se servir disso para atacá-la. Então, o Serra vai, olha, pode estar desagradada, mas o fato é que tiveram 8 anos para continuar e a expandir os aeroportos. Quando eu fui ministro, durante 16 meses do governo FHC, eu destravei a Prodetur, que era um programa do BID, que financia projetos de turismo, colocando o governo federal através do BNDES, nós construímos 8 ou 9 aeroportos na região Nordeste. Então, você vê que ele parte para o ataque, mas uma das formas de reagir é reconstruindo sua própria face, já que a sua face foi atacada, ele precisa imediatamente reconstruí-la. E ele faz isso fazendo-se autoelogios, né? Dizendo que ele fez isso, ele fez aquilo. O governo, além disso, fez mais 5 ou 6. O fato é que nesta administração da Dilma, os aeroportos entraram em crise, foi feito muito pouco, querem um bom exemplo, o aeroporto de Vitória, ele dá vários exemplos aí de aeroportos estrangulados, e continua, né, atacando, dizendo que investimentos programados pela infraestrutura não é algo que se resolve com saliva, com anúncios, com nossos publicitários, mas tem de se resolver com investimentos. Vai para as estradas, também as rodovias da morte, que existem em vários estados, ou seja, o governo atual não investiu mais que o governo anterior em infraestrutura. Essa é que é a questão interessante. Então, parte para o ataque também, e os argumentos, né, ad hominem vão se acumulando. Dilma Rousseff vai seguir na mesma linha, os aeroportos estão movimentados, porque agora o povo tem direito de viajar de avião, mais gente viaja de avião, na época deles, ia de avião cruzar o Brasil. Enfim, ela vai continuar, inclusive, com um argumento que poderíamos classificar de ad popolo, né? Esse apelo ao povo. O povo teria, na gestão dela, adquirido um direito que no outro não tinha. Então, com isso, apela para o povo, que teria virado classe média, etc. Então, vai. Enfim, a análise que é feita é mostrando que, no nível das estruturas argumentativas, elas são marcadas por um tipo de argumento que é bastante compatível com esse tipo de interação, que são as acusações, os ataques de fatos, os argumentos ad hominem, e a questão de por que eles continuam a interagir é porque os objetivos interacionais eles são importantes, ou seja, é importante participar do debate, estar ali, ser ouvido, ocupar uma posição, atacar a face do outro, proteger a sua, e assim vai para os debates eleitorais. Ou seja, é difícil, num debate, numa situação dessa, a gente esperar alguma argumentação, enfim, diferente, mais racional, mais concessiva, mais polida, etc. A gente tem uns minutinhos, está acabando, né? Aí eu só queria aproveitar, e ontem você falou em Reci, né? Que uma narrativa ela pode ser até mais persuasiva, né? Do que um texto argumentativo. Achei bem interessante, foi bem no começo da sua aula, né? E aí eu fiquei me perguntando, quando você fala, o Reci ali a gente entende como, né, por exemplo, o texto literário, no caso, né? E aí eu fiquei me perguntando se no contexto literário, em vez de falar de persuasão, a gente não fala basicamente em verossimilhança. Fiquei me perguntando, tá? Porque a gente diz assim,
A verossimilhança é que te faz acreditar naquilo que você está lendo. Então, eu fiquei me perguntando se, tentando reformular a questão, né, a minha reflexão. Quando a gente fala em reci, será que é adequado a gente falar em persuasão ou em verossimilhança? Ou você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Como é que você vê isso? É interessante, eu não tinha pensado nisso, mas pegando, assim, tentando pensar agora aqui, enfim, de maneira bastante especulativa, eu acho que a verossimilhança, ela cumpre aquilo que eu disse lá atrás, que faz da narrativa, do récit, algo voltado para a projeção, justamente. E essa atitude projetiva, que é menos impositiva do que as argumentações, elas são voltadas para produzir identificação. E realmente a gente se identifica com coisas que têm propriedades verossímeis, com as quais a gente se vê. Né? A gente vê que são assim, reais ou próximas do real, poderia ser eu, a gente se coloca no lugar, né? A gente se coloca no lugar porque tem esse nível de verossimilhança. Né? A gente se deixa afetar, né? Em termos emocionais, a gente vê um filme, né? E por mais que a gente saiba que aquilo é uma ficção, é um filme, nós sentimos medo, a gente tem reações, né? Psicológicas, nos faz pensar, etc. Então, eu acho que tem alguma coisa aí que pode ser explorada assim. O nível da verossimilhança narrativa é isso. É que a gente narra, por mais que seja ficcional, existe ali um efeito, uma mistura de efeito de real e de ficção. Isso é bastante evidente nas análises que eu fiz sobre a imprensa popular. A imprensa popular, ela mistura justamente real e ficção. Né? É o real, porque é a imprensa, mas a hiperbolização narrativa, ou seja, ela rompe com a nossa capacidade de entender aquilo como sendo real. Porque nos nossos esquemas de prefiguração narrativa, existe uma norma para aquilo que é razoável em termos de ações humanas. Quando você tem algo que é narrado de forma a ir além do inteligível, do reconhecível, a gente passa até a rir. Né? Por isso que a imprensa popular ela explora muito isso. Né? Então, você coloca cadáveres, mas tem uma derrisão, né? Uma derrisão que nos faz rir de coisas que são extremamente catastróficas, como o título que eu analisei muito, né, de um sujeito na primeira página, com uma foto completamente ridícula, e o título era Paraibano come um bebê na cova. Então, parece algo que nos faz deslocar pela hiperbolização da ação. A gente não acredita que isso possa ser real, aí a gente lê como se fosse ficção. Né? Mas é real, o sujeito realmente tinha ido no cemitério, feito sopa de osso, etc. Mas aí isso desencadeia um processo humorístico, do tipo, só podia ser paraibano mesmo, olha as loucuras que esse povo faz. Assim como eles fazem com os bandidos, os criminosos, né? Você tem imprensa que põe cadáveres e fala, bandido bundão levou 7 pipocos. Então, você lê aquilo, você tem um efeito humorístico em algo que é extremamente trágico. Por quê? Porque por causa dessas formas de narrar. E a questão da persuasão me interessa muito, porque a narração ela faz parte da nossa vida muito mais do que a argumentação. Desde a fofoquinha de corredor, né, que faz com que pessoas tomem decisões e façam coisas incríveis, até a fofoca midiática, as narrativas, e especialmente eu estudei num texto que eu publiquei sobre a narrativa, as agiografias medievais, que são
narrativas das vidas de santos que eram muito comuns na Idade Média. Inclusive, tem um que chama a Lenda de Ouro, né? A Legenda Doré, a Legenda Áurea, a Lenda Dourada, que é magnífico, né? Que foi feita na Idade Média e que é a base das representações que nós temos sobre virtudes cristãs. Quando a gente pensa em certas virtudes, isso veio dessas narrativas sobre vidas de santos, que chamavam agiografias, e que tinham como objetivo edificar as virtudes das pessoas. Então, não precisava passar pela argumentação. Veja como os santos se comportavam, né, e se comportem como eles. E assim você formava as pessoas para as virtudes. E aí nós temos, né, todas essas narrativas que nos envolvem. Hoje é até mais comum, no discurso político, a gente falar de narrativas. Nós não falamos mais em argumentações, como as pessoas argumentam para explicar os conflitos políticos. A gente está adotando, inclusive, essa palavra para dizer a narrativa da direita, a narrativa da esquerda é essa ou aquela. Porque nós temos também essa narrativização do discurso político. A gente não discute mais e não debate mais programas de governo. Ninguém fala de programa de governo. Nós temos um governo que nunca discutiu com a sociedade programa econômico, nada, é só narrativas. Narrativas sobre pessoas. Então, nós estamos tirando a argumentação do debate e colocando no lugar narrativas. Né? A gente discute as pessoas, mas não discutimos os projetos. Então, é interessante isso. Eu acho que, se você quer estudar a persuasão, realmente é melhor estudando as narrativas. As publicidades, né? Wander, obrigadíssimo. A gente chegou aqui ao final, né? Estamos no nosso horário. Eu queria, mais uma vez, te agradecer imensamente pela boa vontade, né? Pela apresentação, pelos exemplos, né? Acho que foi muito rico hoje. Você apresentou vários exemplos, vários textos. Eu realmente só tenho a agradecer, né? Mesmo a todos que ficaram agora numa sexta-feira até 9h30 da noite, bravamente, né? Tenho palavras para agradecer. É isso. Eu agradeço também vocês,